Olá, eu sou a professora Maria Manuela e o tema da aula vai ser sobre a introdução à histologia e o estudo do tecido epitelial. Nós podemos organizar o estudo da morfologia em 6 níveis de organização. Do menor para o maior, a gente tem o nível químico, que inclui os átomos, que são as menores unidades da matéria que participam de reações químicas. Segundo, as moléculas, que são formadas por 2 ou mais átomos ligados entre si. Terceiro, o nível celular, onde as moléculas se combinam para formar células, que são as unidades morfofuncionais básicas de um organismo. As células formam os tecidos, que vai ser o nosso objeto de estudo aqui, que são grupos de células mais o material que as circundam, atuando em conjunto para executar uma função específica. Os tecidos se organizam para formar órgãos, que são as estruturas compostas por 2 ou mais tipos de tecido, que desempenham funções específicas. Um conjunto de órgãos forma o nível sistêmico, que consiste em órgãos relacionados com uma função em comum, por exemplo, o sistema digestório ou o sistema respiratório. E por último, não representado no slide, nós temos o nível organísmico, que é formado por todas as partes do corpo humano funcionando em conjunto, constituindo o organismo. A histologia é a ciência que estuda os tecidos, e eles podem ser classificados em 4 tipos básicos de acordo com suas estruturas e funções. Nós temos então os tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. E de maneira geral, os órgãos são formados por 2 constituintes, o parênquima e o estroma. O parênquima é composto pelas células responsáveis pelas funções típicas do órgão, e o estroma é o tecido de sustentação daquele órgão, que é quase sempre representado pelo tecido conjuntivo. Então, agora vamos começar a nossa aula de fato, falando sobre o tecido epitelial. O tecido epitelial possui uma série de funções. Dentre elas, nós temos o revestimento de superfícies externas e internas corporais, proteção mecânica, como por exemplo no epitélio da pele, a epiderme é formada por tecido epitelial, e também o epitélio da bexiga urinária. Terceira função, a absorção, como por exemplo no epitélio do intestino, que absorve nutrientes, e nos túbulos contorcidos lá dos rins, que absorvem íons. Também temos a função de secreção por um tipo especializado de epitélio, que é o epitélio glandular. Então, a secreção pode ser de muco, hormônios, enzimas e diferentes outros tipos de substâncias. E, por fim, a percepção de estímulos para perceber e traduzir os estímulos externos, como, por exemplo, nos botões gustativos da língua e no epitélio olfatório da mucosa nasal. Também temos algumas características que definem um tecido epitelial. Ele é formado por células poliédricas, ou seja, células que têm muitas faces. Estas são justapostas e entre elas há pouca matriz extracelular, que é o espaço extracelular. Temos a presença de junções intercelulares que permitem as células permanecerem aderidas umas às outras, e isso torna possível que essas células se organizem como folhetos que revestem a superfície externa e também revestem as cavidades corporais. E estão apoiadas sobre tecido conjuntivo, que é outro tipo de tecido, e é avascular. O tecido epitelial recebe nutrientes e oxigênio através do tecido conjuntivo em que está apoiado. Aqui nós temos uma imagem representando um epitélio, onde a gente visualiza uma única camada de células, e o tecido conjuntivo responsável por sustentar esse epitélio. Entre esses 2 tecidos, nós temos a membrana basal.
A membrana basal é uma estrutura visível ao microscópio óptico, que é constituída, como eu acabei de falar, por dois componentes, a lâmina basal e a lâmina reticular. A membrana basal é muito bem corada pelo método de Paz, que é o ácido periódico de Schiff. Já através da microscopia eletrônica, a gente consegue identificar os dois componentes da membrana basal, a lâmina basal e a lâmina reticular. A lâmina basal é formada pelas células do tecido epitelial e a lâmina reticular é formada pelas células do tecido conjuntivo. A lâmina basal possui duas regiões, que é a lâmina lúcida e a lâmina densa. A lâmina basal funciona tanto como um filtro molecular quanto como um suporte firme e flexível para o epitélio que está ali localizado. Ela é formada por colágeno do tipo 4, glicoproteínas e proteoglicanos. Já a lâmina reticular é responsável pela fixação da lâmina densa ao tecido conjuntivo. Aqui nós temos duas fotomicrografias de cortes de glândulas intestinais do cólon coradas por HE em A e pelo método Paz em B. Por causa do método de coloração, a gente consegue visualizar a membrana basal apenas em B, onde ela está sendo apontada através das setas. Esse método permitiu também corar a mucina presente no interior dessas glândulas. Como falado anteriormente, nós vimos que uma das características do tecido epitelial é a presença de junções intercelulares ou junções celulares. Dentre os tipos de junções celulares, nós temos as zônulas de oclusão, que atuam na união entre as células de modo a formar uma barreira com permeabilidade variável e seletiva, evitando que substâncias tomem uma rota intercelular. Então, qual a função das zônulas de oclusão? É fazer com que as substâncias passem através da célula do epitélio e não entre as células. Consiste em filamentos reticulados de proteínas transmembrana que unem as superfícies externas das membranas plasmáticas adjacentes, vedando o espaço intercelular. Esse tipo de junção celular está presente nas células do tecido epitelial que revestem o estômago, os intestinos e a bexiga urinária. Temos também as zônulas de adesão, que fornecem adesões laterais entre as células epiteliais, usando proteínas que se ligam dentro do citoesqueleto das células vizinhas. No caso das zônulas de adesão, a ligação é com a rede de filamentos de actina no interior dessas células. Essas zônulas vão ajudar as superfícies epiteliais a resistirem à separação durante a atividade contrátil. Por exemplo, como quando os alimentos se movem através dos intestinos. Os desmossomos, que são semelhantes às zônulas de adesão e propiciam uma ligação particularmente forte. Eles apresentam duas placas de adesão em forma de disco. Cada placa é composta por uma série de proteínas de adesão, que também são chamadas de proteínas de ancoragem. Cada placa de desmossomo se liga aos elementos do citoesqueleto das células, conhecido como filamentos intermediários. Essas junções elas são semelhantes às soldas pontuais que são comuns entre as células que compõem a epiderme, que é a camada mais externa da nossa pele, e entre as células musculares cardíacas. Os desmossomos evitam que as células epidérmicas se separem sob tensão e também que as células musculares cardíacas se separem durante a contração. Os desmossomos estão localizados no coração, nos discos intercalares, e vai unir as células musculares fisicamente. Os hemidesmossomos são semelhantes aos desmossomos e ocorrem nos epitélios que necessitam de uma adesão forte e estável ao tecido conjuntivo. É encontrado em certos epitélios sujeitos à abrasão e a forças de cisalhamento.
que tenderiam a separar o epitélio do tecido conjuntivo, se não houvesse a presença desse tipo de junção celular. Essa variante do desmossoma é encontrado na córnea, na pele e na mucosa da cavidade oral. Nesses locais aparece como se houvesse metade de um desmossomo, por isso essa junção recebe o nome de hemidesmossomo. As interdigitações que aumentam a adesão entre as células e são dobras da membrana que se encaixam nas dobras das membranas das células vizinhas. Está presente no urotélio, que é o epitélio de todo o sistema urinário. E por último, as junções comunicantes, que possibilitam a comunicação direta entre células adjacentes por difusão de pequenas moléculas. Essas junções também são conhecidas como junções gap ou nexos. São as únicas estruturas celulares conhecidas que possibilitam a passagem direta de moléculas sinalizadoras de uma célula para a outra. Uma junção comunicante consiste em um acúmulo de canais ou poros transmembrana, possibilita a troca de íons, moléculas reguladoras e pequenos metabólitos, por exemplo. Eu disse a vocês que os desmossomos estão presentes nos discos intercalares do músculo cardíaco. As junções comunicantes também estão presentes nessa região especializada do tecido muscular cardíaco. Além das junções celulares, nós temos também especializações da membrana apical do tecido epitelial. Dentre estas especializações, nós temos as microvilosidades, estereocílios, cílios e flagelos. Elas estão relacionadas à morfologia e à função que essas células exercitam no determinado tecido, onde a gente consegue encontrar essas especializações. Começando com as microvilosidades, que são pequenas projeções do citoplasma em forma de dedo, e está presente em células que exercem intensa absorção, pois aumentam a superfície livre da célula voltada para o lúmen, por isso que é chamada de porção apical. Na microscopia óptica, a gente não consegue ver dessa forma como podemos visualizar na microscopia eletrônica. Então, na microscopia óptica, as microvilosidades são nomeadas como borda em escova ou orla em escova. As células que exercem intensa absorção, como as do epitélio de revestimento do intestino delgado e dos túbulos proximais dos rins, apresentam centenas de microvilosidades. Os estereocílios são prolongamentos longos e imóveis que atuam facilitando a absorção. Eles aumentam a área de superfície da célula, facilitando o movimento de moléculas para dentro e para fora dela. São comuns em células do revestimento epitelial do epidídimo e do ducto deferente. Acredita-se que sejam rígidos por causa do seu eixo, que é formado por filamentos de actina. Os cílios são prolongamentos móveis formados por microtúbulos. Está presente em células que promovem uma corrente de fluidos ou de partículas. Os cílios são envolvidos pela membrana plasmática e contêm 2 microtúbulos centrais, cercados por 9 pares de microtúbulos periféricos. Está presente no epitélio respiratório e na tuba uterina, por exemplo. E os flagelos são semelhantes aos cílios, porém são mais longos e limitados a 1 por célula. No corpo humano são encontrados somente nos espermatozoides. No interior das células epiteliais, a distribuição das organelas na porção do citoplasma apoiada na lâmina basal, que é o que a gente chama de polo basal, é diferente das organelas encontradas no citoplasma da porção livre da célula, que a gente chama de polo apical. A esta diferença de distribuição a gente nomeia de polaridade. Então, nós temos uma polaridade basal e apical das células epiteliais. Isso significa que diferentes partes dessas células podem ter diferentes funções.
Vamos usar de exemplo células com função secretora. Nestas, há organelas de síntese na porção basal, grânulos de secreção na porção apical e complexo de Golgi entre essas duas regiões. Ou seja, nós vamos ter a produção a partir do retículo endoplasmático rugoso. Essas substâncias produzidas vão ser empacotadas pelo complexo de Golgi e os grânulos de secreção vão ser armazenados no polo apical da célula, esperando o momento para serem eliminados por exocitose. Aqui nós temos uma imagem de microscopia eletrônica mostrando exatamente essa configuração nesse tipo de célula com função secretora, onde a gente encontra retículo rugoso no polo basal. Também encontramos mitocôndrias, grânulos de secreção na porção apical e o complexo de Golgi entre esses dois polos. Agora vamos falar sobre os tipos de epitélios, que são dois: o epitélio de revestimento e o epitélio glandular. No epitélio de revestimento, a gente usa o formato da célula e o número de camadas para classificar os diferentes tipos de epitélio de revestimento. E ainda nós possuímos outros dois tipos especiais. Já no epitélio glandular, o critério para a classificação é a forma como o produto daquela célula é liberado. Então, nós podemos ter glândulas exócrinas, endócrinas ou mistas. Começando com o epitélio de revestimento, aqui a célula se dispõe em folhetos que cobrem a superfície externa do corpo ou revestem cavidades internas. Podemos encontrá-lo na pele, no lúmen dos vasos sanguíneos e no lúmen de todos os órgãos ocos. A classificação desse tipo de epitélio é dada quanto ao número de camadas e quanto à forma das células. Então, nós podemos ter um epitélio simples, estratificado ou pseudoestratificado, com o formato de suas células pavimentoso, cúbico, prismático, colunar ou cilíndrico, que está na mesma classificação. São nomes diferentes para a classificação do mesmo tipo de formato. E o epitélio de transição, que é um epitélio especial. O epitélio simples, ele possui uma camada de células, e o epitélio estratificado possui mais de uma camada de células. Para classificar esses epitélios, a gente usa tanto o número de camadas como o formato. Então, a gente usa esses dois critérios para fazer essa classificação. Começando com os epitélios do tipo simples, que só tem uma camada de células. Ele pode ser pavimentoso, cúbico ou colunar. O epitélio pavimentoso simples apresenta células achatadas como se fossem ladrilhos e seus núcleos são alongados. Esse epitélio reveste o lúmen dos vasos sanguíneos e linfáticos e nesses locais pode também receber o nome de endotélio. Também reveste as cavidades do corpo, como por exemplo a cavidade pleural, pericárdica e peritoneal. E nesses locais é também denominado de mesotélio. O epitélio cúbico simples é formado por células cuboides e núcleos arredondados. É encontrado na superfície externa do ovário e formando a parede de pequenos ductos excretores de diversas glândulas. E o epitélio colunar simples, também conhecido como cilíndrico ou prismático, apresenta células alongadas, sendo o maior eixo das células perpendicular à membrana basal. Os núcleos são alongados, elípticos e acompanham o maior eixo da célula. Constitui, por exemplo, o revestimento do lúmen do intestino. E alguns desses epitélios
podem apresentar cílios, como por exemplo na tubuterina, em que esses cílios vão ajudar no transporte de espermatozoides. Agora falando sobre o epitélio estratificado, começando com o epitélio estratificado pavimentoso. Esse tipo de epitélio se distribui em várias camadas e a forma das células depende de onde as células se situam. As células epiteliais mais próximas do tecido conjuntivo, que são chamadas de células basais, são geralmente cúbicas ou prismáticas. Essas células migram lentamente para a superfície do epitélio, mudando a sua forma. Elas gradativamente se tornam alongadas e achatadas como ladrilhos. O nome desse epitélio deriva, então, da forma das células da sua superfície apical, das células mais superficiais. Essas células descamam, sendo substituídas pelas células que continuam migrando da base para a superfície desse epitélio. Esses epitélios revestem cavidades úmidas, como por exemplo as cavidades da boca, esôfago e vagina, que estão sujeitas a atrito e a forças mecânicas e, nesse caso, recebe o nome de epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. Já na pele, cuja a superfície é seca, é revestida por um epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Neste epitélio, as células das camadas mais superficiais morrem, perdem suas organelas e seu citoplasma é ocupado por grande quantidade de queratina. Por isso, o nome epitélio pavimentoso estratificado queratinizado. Essa camada de queratina confere grande proteção à superfície e impede a perda de líquido pela pele. As células mortas vão descamando gradativamente e vão sendo substituídas. Já os epitélios estratificados cúbico e colunar são raros no organismo. O cúbico é encontrado, por exemplo, em curtos trechos de ductos excretores de algumas glândulas, e o prismático, por exemplo, é encontrado na conjuntiva do olho. Temos ainda os tipos especiais de epitélio de revestimento, que é o epitélio pseudo-estratificado e o de transição. Como o nome sugere, o epitélio pseudo-estratificado parece ser estratificado, mas na verdade é composto por uma única camada de células. Todas as células do epitélio pseudo-estratificado estão em contato com a lâmina basal, mas apenas algumas alcançam a superfície do epitélio. As células que não se estendem até a superfície do epitélio geralmente possuem uma base larga e são estreitas na região apical. Já as células mais altas, que alcançam a superfície do epitélio, possuem uma base estreita em contato com a lâmina basal e uma região apical larga. Esse epitélio dá a impressão de ser estratificado por causa da posição dos núcleos, que estão em níveis diferentes. A distribuição desse tipo de epitélio no corpo é limitada. Além disso, frequentemente é muito difícil distinguir nas lâminas histológicas se todas as células estabelecem esse contato com a lâmina basal. Por esse motivo, a identificação do epitélio pseudo-estratificado geralmente depende de saber o local em que ele costuma ser encontrado, que no caso é no epidídimo e em alguns ductos excretores de glândulas. Já o epitélio de transição recebeu esse nome porque acreditava-se antes que ele seria a transição entre o epitélio estratificado pavimentoso e o estratificado cilíndrico. Sabe-se agora que esse epitélio é um tipo distinto localizado exclusivamente no sistema urinário. Por isso que esse tipo de epitélio também recebe o nome de urotélio. É um epitélio estratificado em que a forma das células da camada superficial varia com o estado de distensão ou relaxamento do órgão, por exemplo, da bexiga urinária. Quando a bexiga urinária está vazia, as células mais externas do epitélio são frequentemente globosas e de superfície convexa, também chamadas de células em abóbada. Quando a bexiga está cheia,
o número de camadas parece diminuir em relação a quando ela está vazia. E a camada mais superficial desse epitélio se torna achatada. Aqui temos uma lâmina histológica de intestino delgado, onde a gente pode visualizar o tecido epitelial simples pavimentoso, o tecido epitelial simples cúbico encontrado nos rins, nos túbulos contorcidos, onde a gente consegue visualizar que a célula possui um formato realmente cuboide, com os lados iguais, de tamanhos iguais, e o núcleo arredondado. O tecido epitelial simples colunar, nesse caso não ciliado do intestino delgado, onde a gente pode visualizar que existe uma camada de células altas, que são as células prismáticas, e os núcleos estão no mesmo nível nesse epitélio. Então, é do tipo simples. Temos também o tipo ciliado do tecido epitelial simples colunar, que a gente encontra na tubuterina. E aqui a gente consegue visualizar a presença dos cílios, que são especializações da membrana apical das células desse epitélio. Temos o tecido epitelial pseudoestratificado na traqueia, por exemplo, onde a gente pode visualizar aqui que os núcleos se apresentam em alturas diferentes. E um fato importante sobre o tecido epitelial pseudoestratificado é que nesse tipo de epitélio as células sempre serão colunares. Então, não existe um tecido epitelial pseudoestratificado com células pavimentosas ou células cúbicas. O tecido epitelial estratificado pavimentoso não queratinizado da vagina, por exemplo, e o tecido epitelial estratificado pavimentoso queratinizado da pele. Aqui a gente encontra a superfície revestida por queratina, que vai dar proteção a esse tecido. O tecido epitelial estratificado cúbico, um tipo de tecido raro. Aqui no caso a gente vê duas camadas desse tipo de epitélio. E o tecido epitelial estratificado colunar, que também é pouco comum no organismo, apresenta aqui um corte da faringe. E por fim, o tecido epitelial de transição. Aqui nós temos um corte da bexiga urinária vazia, que a gente visualiza as células em abóbada, com a superfície convexa, no caso, as células mais superficiais. E quando cheia, essas células superficiais se tornam achatadas e a altura do epitélio parece estar menor, em comparação quando a bexiga está vazia. O segundo tipo de epitélio é o epitélio glandular. As células epiteliais glandulares podem sintetizar, armazenar e eliminar proteínas, lipídios ou complexos de carboidratos e proteínas. Esse epitélio, como acabei de falar, é formado por células especializadas na atividade de secreção, e essas moléculas a serem secretadas são, em geral, temporariamente armazenadas nas células em pequenas vesículas envolvidas por uma membrana, que são os grânulos de secreção, que foi aqueles que a gente viu quando a gente estava falando sobre a polaridade. Elas podem ser unicelulares e multicelulares. Um exemplo de glândula unicelular é a célula caliciforme, que é encontrada no revestimento do intestino delgado e no trato respiratório. A gente já viu essa glândula lá nos slides anteriores. Aqui no epitélio respiratório a gente encontra as células caliciformes, que são células produtoras de muco. Apesar de existir essas glândulas unicelulares, o termo glândula ele é mais normalmente usado para designar agregados multicelulares maiores e mais complexos de células epiteliais glandulares. Em geral, as glândulas são classificadas em dois grupos principais, de acordo com o modo pelo qual seus produtos são liberados, que é as glândulas exócrinas e endócrinas. Existe um terceiro tipo, que são das glândulas mistas,
que elas são formadas por uma porção endócrina e uma porção exócrina, como, por exemplo, o pâncreas. Já os testículos e a tireoide são glândulas endócrinas e a glândula sudorípara é uma glândula do tipo exócrina. As glândulas exócrinas secretam seus produtos diretamente ou através de ductos ou tubos epiteliais que estão conectados a uma superfície. Já as glândulas endócrinas carecem de sistema de ductos. Secretam seus produtos no tecido conjuntivo, a partir do qual entram na corrente sanguínea para alcançar as células-alvo. Os produtos das glândulas endócrinas são denominados hormônios, e a gente estuda melhor sobre os hormônios e as glândulas endócrinas no sistema endócrino. Então, o nosso objetivo aqui maior quanto ao epitélio glandular vai ser nas glândulas exócrinas. A origem embrionária dessas glândulas é do tecido epitelial. Então, a formação das glândulas ocorre a partir de epitélios de revestimento. Células epiteliais proliferam e penetram no tecido conjuntivo e elas podem ou não manter o contato com a superfície. Quando o contato é mantido, formam-se glândulas exócrinas. Quando o contato é perdido, formam-se glândulas endócrinas. As células das glândulas endócrinas podem estar organizadas em cordões ou folículos. Os lúmenes dos folículos acumulam grande quantidade de secreção, como por exemplo o que ocorre na glândula tireoide, enquanto as células dos cordões geralmente armazenam pequenas quantidades de secreção em seu citoplasma. As glândulas exócrinas secretam seus produtos através de ductos para a superfície de seu epitélio de origem. Elas são classificadas de acordo com a natureza de sua secreção, seu modo de secreção e o número de células, se é unicelular ou multicelular. Muitas glândulas exócrinas no sistema digestivo, respiratório e urogenital secretam substâncias que são descritas como mucosa, serosa ou do tipo misto, que é a seromucosa. As glândulas mucosas secretam mucinogênios, que são grandes proteínas glicosiladas que, sob hidratação, incham e tornam-se um espesso e viscoso lubrificante protetor, semelhante a um gel. Esse gel é conhecido como mucina, que é o principal componente do muco. Exemplo de glândulas mucosas inclui as células caliciformes, que a gente já viu, e as glândulas salivares menores da língua e do palato. Já as glândulas serosas, como por exemplo a parte exócrina do pâncreas, secretam um fluido aquoso rico em enzimas. E as glândulas mistas possuem ácinos. Os ácinos são as unidades secretoras. Então, a gente tem ácidos mucosos, que produzem muco, e os ácidos serosos, que produzem as secreções serosas. As glândulas exócrinas unicelulares, representadas por células secretoras isoladas em um epitélio, são a forma mais simples de glândula exócrina. Um exemplo, novamente, são as células caliciformes. No caso da célula caliciforme, a secreção que ela libera protege o revestimento dos tratos respiratório e digestório, que são alguns dos locais que a gente encontra esse tipo de glândula. Já as glândulas exócrinas multicelulares consistem em aglomerados de células secretoras arranjadas em vários graus de organização. Essas células secretoras não atuam sozinhas e de forma independente, mas funcionam como órgãos secretores. As glândulas multicelulares podem ter uma estrutura simples ou ramificada na porção proximal e também na porção distal. Então, as glândulas multicelulares, as glândulas exócrinas multicelulares, são classificadas de acordo com a organização de seus componentes secretores e das porções tubulares. Elas são classificadas como simples se apresentar um único ducto e compostas se possuírem uma rede ramificada de ductos. Elas são posteriormente categorizadas
de acordo com a morfologia da sua unidade secretora. Então, elas podem ser tubulosas, enoveladas, alveolar ou acinosa e ainda túbulo alveolar, que é quando a gente tem uma porção secretora com porções alveolares e tubulares. Quando existe mais de um ducto, quando existe a ramificação dos ductos, na verdade, a gente tem as glândulas compostas. Quando não existe ramificação do ducto, a gente tem glândulas simples. E para concluir, as células de glândulas exócrinas exibem 3 mecanismos diferentes para liberar seus produtos de secreção. Começando com o tipo de secreção merócrina. A liberação do produto de secreção nesse tipo ocorre através de exocitose. Como resultado, nem a membrana plasmática nem o citoplasma se tornam parte da secreção. Embora muitos pesquisadores questionem a presença do tipo apócrino de secreção, histologicamente nós temos essa classificação onde essas glândulas vai haver a liberação, além do produto da secreção, uma porção pequena do seu citoplasma. Por fim, nas glândulas holócrinas, nós temos a célula secretora, quando madura, sendo secretada. Então, ela morre e torna-se o produto da secreção. Então, essa foi a nossa aula de tecido epitelial. Espero que vocês tenham entendido e nos vemos na próxima aula.